Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aproveitando esse domingo de tarde aqui que tá mais fresco aqui no Rio, o sol já está se pondo, porque de dia vocês sabem, o Rio de Janeiro sempre mais quente que Los Angeles e Nova York. Mesmo o Rio de Janeiro no inverno, ainda é mais quente do que lá no Tio Sam no verão. Tá certo? Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Poison, a pedido dos nossos amigos, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe os vídeos com a família e os amigos. Ative o sininho de notificações e clique na nossa playlist para ter acesso a novo conteúdo todas as semanas. Tá bom? Muito bem. Bom, como todos sabem, o Poison é uma banda que alcançou grande sucesso da segunda metade dos anos 80 até a primeira metade dos anos 90. Já venderam mais de 40 milhões de discos, sendo mais de 20 milhões só nos Estados Unidos. Conseguiram emplacar 10 singles no top 40 da Billboard, lá do tempo lá do Hot 100, das 100 primeiras ou as 100 melhores, né? Incluindo meia dúzia de singles no top 10 e um single de primeiro lugar no Hot 100, que inclusive foi uma balada, por incrível que pareça, né? No início dos anos 2000, com o retorno da formação original, também conseguiram uma nova popularidade, né? Depois de uma turnê bem sucedida, que começou em 1999, com os estádios e arenas lotadas, sempre daquele jeitão, anos 80, né? Com dezenas de singles nas rádios lá dos Estados Unidos e do mundo todo, certo? Bom, a banda foi formada em 1983, né? Com o nosso amigo lá, o Bret Michaels nos vocais. O primeiro guitarrista, ao contrário do que muitos pensam, não foi o CeCe DeVille, certo? Foi o Matt Smith. Matt Smith na guitarra, o Bob Dahl no baixo e o Rick Rocket na bateria, né? O Bret Michaels e o Rick Rocket, eles haviam se juntado para formar uma banda ainda na Pensilvânia, uma banda chamada The Spectres, certo? E aí recrutaram o Matt Smith e o Bob Dahl, certo? Formando uma banda chamada Paris, né? Claro, assim como todas as bandas fazem aí no início de carreira, ou seja, depois de tocar por tudo que é bar lá da região, né? Finalmente eles conseguiram se mudar para Los Angeles no ano seguinte, lá no início de 1984, certo? E mudaram o nome da banda para Poison, né? Já em Los Angeles, certo? Aí lá em Los Angeles, os nossos amigos, eles conseguiram, né? Promover o nome da banda lá na famosa Sunset Boulevard, ou Sunset Strip, né? Lá em Hollywood, né? Pegaram uma parte lá da época de ouro com várias bandas e passando de uma banda de estrada e tocando nos clubes locais. No caso, eles haviam fechado com o Trovador, uma parceria, né, através lá do empresário deles, que se dispôs a pagar pelos shows, né? Por que eu falo isso? Porque no começo, todos sabem, né, meus amigos? No começo, o pessoal que é músico começa os trabalhos tocando de graça, né? E aí, tocando lá, se apresentando no Trovador, eles receberiam algum dinheiro. Nessa época, esse guitarrista aí, o Matt Smith, ele havia acabado de se tornar pai, sabe? A história que nós já conhecemos, né? E preocupado assim com o futuro, ele decidiu pedir o boné lá da banda e voltou para sua casa na Pensilvânia, né? Então, nessa época, a banda começou a fazer audições, né, para
para encontrar um substituto, fazer os testes e tal, né? E chegou lá na reta final com 3 candidatos. Eu vou comentar aqui com os amigos, quem não lembra vai dar risada. O Slash, certo? Que mais tarde aí todo mundo sabe, né? Veio a integrar o Guns N' Roses, foi aquele sucesso todo. Um outro guitarrista, meus amigos, pouco conhecido, quase nos fala no nome desse rapaz aí, é Steve Silva, certo? Que ele tocava com o Joey Perry, lá do Aerosmith, naquele curto período lá da sua carreira solo, né? O tempo que ele esteve fora da banda lá do Aerosmith, pelos motivos que todo mundo já sabe, certo? Né? Steven Tyler, Joey Perry, são velhos conhecidos nossos aí, a gente sabe a história desses dois aí, né? Certo? Então, quem tava no páreo? O Slash, o Steve Silva e um terceiro guitarrista lá de Nova York, que era o CeCe DeVille, certo? A princípio, os caras da banda não gostaram dele, do CeCe DeVille, né? Mas no final das contas, eles concordaram, né? Que ele era a melhor escolha por causa do seu figurino e a sua presença de palco, certo? Aqui entre nós, muita gente comenta que o Slash não entrou na banda porque era um cara feio, ainda mais lá antigamente nos tempos de jovem, né? E não tinha um visual assim apropriado, adequado ao que os caras da banda queriam, sabe? Então foi isso. Aí em 1986, os nossos amigos aí, eles assinaram, certo? Assinaram com um selo independente lá de Los Angeles, a Enigma Records, por uma mixaria na época, $30 mil, né? E o álbum de estreia foi lançado ainda no mesmo ano, no dia 2 de agosto, se não me engano, sabe? Esse primeiro disco tinha apenas um single, a faixa Cry Tough, isso. Mas o álbum alcançou um sucesso inesperado, emplacou mais 3 hits nas paradas lá da época, né? Talk Dirty to Me, que todo mundo conhece, né? E essa música foi composta pelo CeCe, certo? Né? Foi composta e foi tocada por ele na audição, quando ele fez o teste lá para entrar na banda, certo? Deixa eu lembrar, depois teve aquela I Want Action, certo? Que até hoje é clássico aí absoluto, né? Em todos os set lists aí dos shows, né? E o terceiro hit foi aquela I Won't Forget You, né? Dedicada aos familiares aí do pessoal da banda, né? Os familiares que ficaram lá na Pensilvânia, né? E o disco ele acabou, né? Ele se tornou mais vendido da história lá do selo da Enigma Records, certo? Com o apoio da MTV, que bombava na época, o álbum rendeu várias turnês com o pessoal do Hatch, certo? Do Cinderella e do Quiet Riot, assim como uma participação naquele Texas Jam, um festival gigantesco que tinha lá em Dallas, né? E eu tô lembrando outra coisa aqui, meus amigos, nessa época aí que o Poison abria pro Hatch, que depois nós vamos falar a respeito também do Hatch, tá? O Poison engolia o Hatch todas as noites, meus amigos, tá? Palavras aí do próprio Robin Crosby antes de falecer, tá? Nas últimas entrevistas lá do nosso amigo antes de falecer, ele comentou isso, que todas as noites o Bret Michaels, ele engolia o Stephen Pearce lá, no figurino, nas roupas de show, na presença de palco, nas coreografias, sabe? O Poison engolia o Hatch nas turnês, né? Mais animado, sabe? Mesmo com uma guitarra só, sabe? Então sabe? E depois nós vamos falar bastante coisa a respeito do Hatch também, que é sensacional também, né? Mas então, as vendas desse disco chegaram a 4 milhões de cópias.
Aí só no ano seguinte, lembrei de uma coisa. Em 1987, o ano seguinte, a banda gravou um cover da Rock and Roll Night do Kiss, certo? Que entrou lá para a trilha sonora daquele Less Than Zero que teve lá na época, certo? Os amigos podem fazer uma pesquisa aí e vão se lembrar disso, né? E o segundo álbum, então, foi lançado já no ano seguinte, né? O segundo disco foi em maio de 88, né? Também atingiu o segundo lugar nas paradas lá dos Estados Unidos. Vendeu 10 milhões de cópias no mundo todo. O disco incluiu o maior hit da banda, junto com os outros, né, que hoje são clássicos, como Nothing But a Good Time, a Fallen Angel, né, que tocou muito, e aquela Your Mama Don't Dance, que também era uma cover do Loggins and Messina, certo? A primeira capa desse álbum foi assim, para variar, né? Bem controversa, sabe? Por isso foi lançada outra versão em seguida, né? E lembrando que nessa época também eles tinham excursionado, tinham feito uma turnê abrindo para o David Lee Roth em 88, lá na turnê daquele disco sensacional lá, o Skyscraper, né? Aí, meus amigos, nessa época já havia ficado assim, como eu vou falar, evidente, sabe? Que o Poison ele tinha se tornado um grande sucesso ao vivo, principalmente ao vivo, sabe? Aí ele conseguiu, né, a banda conseguiu promover a sua primeira própria turnê ainda em setembro de 88, certo? No ano seguinte, aí, 1989, a banda já tinha se destacado como a sexta maior banda de hard rock dos Estados Unidos dos anos 80, ficando atrás somente do Motley Crue, o Def Leppard, que apesar de britânico, bombava lá na América nessa época, né? Motley Crue, Def Leppard, Bon Jovi, Guns N' Roses e Aerosmith, certo? Ainda em 89, eles lançaram seu primeiro álbum em vídeo, né? Intitulado Psych for Sore Ears, que apresentava todos os clipes dos 2 primeiros discos. Mas o Poison, né, a banda continuou firme com esse lema, né? Assim como toda banda de rock aí que nós sabemos, né? Trabalhar duro e tocar bastante, né? Continuar gravando disco, fazendo turnê, aproveitando as oportunidades e se apresentando em todo lugar que aparecer, né? E assim foram tocando a vida, né? Chegou o terceiro álbum, né? O Flesh and Blood, lançado em julho de 1990. Também fez muito sucesso, né? Alcançando o segundo lugar nas paradas e vendendo mais de 8 milhões de cópias no mundo todo. O sucesso do disco, claro, né, pedia mais uma turnê mundial. Então, aí nessa época, deixando de lado aquele visual glam e entrando já na onda assim dos anos 90, o Poison ele assumiu uma postura mais madura nesse álbum e apresentando uma evolução e apresentando também, como eu diria, apresentando mais as influências da banda, sabe? Nessa época, o Poison ele recebeu uma carta de agradecimento do secretário da Defesa americana por contribuir com 20 mil cópias do álbum para elevar a moral das tropas americanas lá naquele Desert Storm, né? E, claro, né, além do seu constante apoio às Forças Armadas, né? O disco também apresentou uma capa alternativa e virou assim multiplatinado, né? Rendendo 3 singles ouro na época. Aquela Unskinny Bop, a Ride the Wind e a balada lá, Something to Believe in, que foi dedicada ao falecido James Kimmel, né? O James Kimmel Mano,
né, Maano, segurança lá da banda, e o parceirão, né, o melhor amigo, assim, do Bret Michaels, né. Teve aquela Life Goes On, que foi o quarto single lançado, e o último foi a faixa título, a Flesh and Blood, né, Sacrifice, cujo clipe foi banido da MTV por causa, digamos assim, por sua natureza explícita, né, mas que voltou à tona no ano seguinte, em 91, na segunda coletânea de vídeos lançada, né, foi... perdão, meus amigos, foi Flash, Blood and Videotape, sabe? Eu lembro desse VHS, sabe? Uma das únicas aparições da banda lá na Inglaterra, no Reino Unido, por incrível que pareça, foi naquele 18 de agosto de 1990, lá naquele festival no Monsters of Rock, que teve lá o Whitesnake, aquele show famoso do Whitesnake lá em Donington, né? Com aquela formação clássica lá, o Steve Vai, o Rudy Sarzo, o Adrian Vandenberg, o Tommy Aldridge, né? A banda no auge lá, o Whitesnake vendendo muito nos Estados Unidos naquela época. E eu lembro bem dessa data, porque 18 de agosto de 1990, por incrível que pareça, foi meu aniversário de 17 anos, sabe? E o Donington nessa época teve nesse dia teve o Whitesnake, o Aerosmith, aquela outra banda Choir Boys e o Thunder. Essas duas aí, bandas assim, vamos falar assim, menores, mas não de qualidade inferior, também boas bandas, sabe? Eu lembro bem deles, né? Essas duas bandas assim, bandas de apoio, né? E esse festival lá na Inglaterra foi sensacional, porque foi transmitido inclusive pela BBC, lá, a Radio One, sabe? Bom, depois de 2 anos consecutivos na estrada, o Poison gravou inúmeras performances aí ao longo de 90, 91, durante essa turnê mundial do Flesh and Blood, né? Que foram lançadas em novembro do mesmo ano, novembro de 91, como 4º disco da banda, né? Aquele Swallow This Live. Esse disco era um disco duplo, ele apresentava faixas ao vivo dos 3 primeiros álbuns e 4 músicas novas de estúdio, incluindo aquela So Tell Me Why, que foi a última gravação do CC DeVille antes da sua saída, no mesmo ano, sabe? Eles também lançaram seu primeiro show em vídeo daquela turnê, um VHS ainda, né? Se chamava Swallow This Live Flesh and Blood Tour, sabe? E acho que é isso, meus amigos, tá bom? Tá, essa aqui foi a primeira parte do vídeo, né? Para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, certo? Eu parei nesse cantinho aqui hoje, porque tá fresquinho, assim, não tá aquele sol escaldante, né? Tá? E assim eu também consegui lembrar de mais coisas, porque às vezes eu vou caminhando, sabe? Eu começo a caminhar, às vezes eu perco o raciocínio, né? Às vezes eu tropeço, sabe? Outro dia eu tomei um capote aqui na rua aqui que eu até apaguei o vídeo, meus amigos, porque eu fui para um lado, o celular foi para o outro, o óculos foi para o outro lado, sabe? Então eu dei uma parada ali, que assim eu também vou lembrando das coisas, tal, né? E fazendo um resumo assim pros amigos, né? Sempre daquele jeitão que eu falo, sabe? Assim, de uma maneira informal, né? Um bate-papo entre amigos, né? Até porque acho que assim como eu, os nossos amigos aí que nos acompanham vivenciaram aquela época, né? Sabe? Então vão lembrar de tudo isso aí com muito carinho, com aquela nostalgia, né? Sabe? Foi uma época sensacional, sabe? Né? Os anos 90, 1991 foi considerado na época por aquelas revistas especializadas, foi considerado o ano do metal no mundo todo, né?
E claro, quando eles falavam metal, abordavam sem dúvida o hard rock, o heavy metal, o rock and roll, né? O rock and roll em todas as suas vertentes, digamos assim, certo? Como eu já falei anteriormente, nessa época o Judas Priest também fez uma turnê de muito sucesso, né? No ano anterior, o Whitesnake havia feito essa turnê que eu mencionei. O Van Halen fazia uma turnê também de muito sucesso, né? Então foi uma época espetacular, né? Até a chegada do grunge, que todos sabem, né? Com a chegada do grunge, todo aquele hard rock sensacional foi por água abaixo, certo? Mas isso é outra história, meus amigos, tá bom? Eu vou dar um pause e vou ficando por aqui, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, né? E vou me preparar aqui, vou lembrando as coisas assim, após a saída do CC DeVille, para fazer a segunda parte, tá certo? Né? Que aí eu lembro também daqueles outros guitarristas lá, o Blues Saraceno, e o nosso amigo lá, o Rich Kotzen, né? Também vou contar os barracos que teve nessa época. Né? Não é só aqui no Brasil que tem barraco não, meus amigos. Lá fora no Tio Sam também tem. Tá bom? Então por hoje é só. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário. Continue escrevendo aqui embaixo, né? Suas sugestões para os próximos vídeos. Tá certo? E lembrando os amigos aí que têm interesse em adquirir CD, DVD, vinil, Blu-ray, as camisetas de rock aí das suas bandas preferidas, né? É só dar uma olhada aqui embaixo nos links aí da descrição, tá bom? Que agora no nosso canal tem aquela parceria sensacional, né? E chega tudo no conforto da sua casa, com um preço especial, sem você ter dor de cabeça, né? De pegar o carro, sair, pagar estacionamento, tudo, e você, né? Fazendo suas compras por aqui, tal, clicando no link, colocando lá o produto no carrinho, tudo, você também apoia o canal, né? Que nos ajuda a continuar fazendo vídeos por aqui, tá bom? Meus amigos, por hoje é só, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.